Fala aí, arquiteto, Júlio na área. Pessoal, e hoje começamos mais um podcast do ASC Tech, aquele podcast sobre arquitetura e engenharia na construção civil. E estamos aqui com mais uma presença ilustre, a segunda convidada mulher aqui, representando as mulheres, a Estefânia. E a Estefânia vai bater um papo, contar um pouquinho sobre o background dela, contar um pouquinho sobre as novidades, o mercado, e, enfim, oportunidades, desafios. Principalmente para quem gostaria de empreender, gostaria de entrar nessa área. Vamos falar bastante sobre VDC e agora a palavra está com a Estefânia. Obrigada, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui. Mais ainda sabendo que eu sou a segunda mulher, então a responsabilidade é bem grande, né? Então, obrigada. Espero contribuir aí com o aprendizado de quem está ouvindo aí, quem está vendo a gente. Legal. Estefânia, conta um pouquinho do seu histórico, quem é a Estefânia, né? Onde você se formou, como que você chegou até aqui, né? Como que você caiu nesse mundo de tecnologia, enfim, fala um pouquinho pro pessoal. Para quem não sabe, a Estefânia também faz parte do podcast Fala BIM, então ela já manja muito, aí tem muita experiência para poder contribuir com o público aí. Vamos lá, então, do começo. Eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, então eu comecei a minha vida profissional, vamos dizer assim, lá no início dos anos 2000, então vai fazer, 20 anos que eu já estou estudando construção, porque eu fiz colegial técnico, né, ensino médio técnico no Liceu de Artes e Ofícios aqui em São Paulo. Legal. Então, eu sou técnica em edificações. Aí a coisa começou dali, e saindo do técnico, ficou aquela dúvida de arquitetura ou engenharia, né, e aí acabei indo pro ramo da engenharia, então eu prestei engenharia e fui fazer na Unicamp. Então, fiz Unicamp, fiquei morando em Campinas lá um tempinho. Tive a experiência de 1 ano na França, pelo intercâmbio da faculdade. Então, foi onde eu comecei a ver algumas coisas que não eram necessariamente de engenharia, porque foi no 5º ano que eu fui para lá. Então, eu já tinha visto quase tudo. Depois de 9 semestres de engenharia, eu comecei a ver lá Lean Construction na faculdade. Então, administração. Foi super bacana, assim, porque eu comecei a ver outras coisas que eu não imaginava ver. Né? E aí eu peguei as matérias que eu tinha certeza que eu não ia ter mais dentro da Unicamp. E coisas mais voltadas à administração em si. Voltei para o Brasil, então tinha mais um semestre de faculdade, né? E aí eu comecei a trabalhar na Andrade. Então trabalhei na Andrade Gutierrez por 12 anos quase, né? Então foi uma jornada, a Andrade foi uma escola. E comecei na obra aqui da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Depois do acidente de Pinheiros, né? Então participei da reconstrução da obra e tal. Fiquei até o apagar das luzes da linha 4. Caramba. E depois fui para a linha 17, que até hoje não terminou por uma série de problemas, né, que a gente sabe. Então, trabalhei na Andrade até 2020. Então, estou quase fazendo 3 anos de agora Álvares e Marçal. Na minha trajetória na Andrade, então, depois da linha 4 da linha 17... com o Lava Jato em 2018, né? Então impactou bastante a empresa, né? No sentido de obras e tal. E aí a empresa optou, né? Por começar uma linha lá de excelência operacional, né? Então a gente trouxe para o Brasil essa coisa do Lean Construction, né? De contratar uma consultoria para ajudar a gente nisso. Como todo mundo sabe, muitas obras pararam, né? E aí eu entrei a linha 17 foi uma obra que parou. E eu entrei no time de excelência. Então eu comecei... Isso daí foi que ano, você falou? 2016. A obra lá parou em 2016, se eu não me engano. Caramba, porque nessa época, em 2014, eu trabalhava na Fernandes Arquitetos. Ok. E a gente fazia bastante projeto pra linha 4 amarela. Tá. Na época só em BIM, tudo. Tá. Porque na linha 4, eu saí da linha 4 em 2011. Tá? Porque a linha 4 foram vários lotes, né? Fora. Então eu trabalhei lá nos primeiros, né? Que foi a inauguração aqui da Estação República, Pinheiros, Sim. Luz, né? E agora que inaugurou Vila Sônia. Então, né, um projeto de década aí, né? E aí eu fiquei na 17 até 2016, que aí eu comecei a rodar obra com Lean Construction, tá? Então aí foi onde eu realmente vi o Lean na prática. Então comecei, nada de tecnologia, tá? Então post-it, enfim... Mais metodologia mesmo. Método, né? Last Planner System, aí a gente falava de gestão de desempenho, produtividade, foco bastante grande em produtividade, em ganho de produtividade e tal. TACT, né? Então TACT é a obra, dá ritmo para as obras. Entender o que a gente podia transformar em lotes, né? Trabalhar em pequenos lotes. Então, aí começou por aí. E aí eu fui pra Bahia, trabalhar no metrô de Salvador, implantando. Depois eu fui pra Manaus, na termoelétrica de Manaus, trabalhei lá. Então, tudo
Aí, mais ou menos 1 ano, 6, 7, 8 meses. E depois fui pra Argentina trabalhar numa refinaria, também com Lean. E nessa obra na Argentina, a gente fazendo planejamento puxado, né, que é uma dos princípios do Lean Construction, né, trabalhar com planejamento puxado, não empurrado. Então, a gente percebeu que o projeto tinha uma parte do projeto em BIM. E aí eu falei, opa, peraí, tem um troço aqui que pode ser muito interessante. E isso em 2016 já, tá? Então, 16... Mentira! Eu saí da linha 17, acho que foi em 14. Ó, eu perdi a noção do tempo. Então, em 16, eu tive meu primeiro contato com o BIM, nessa obra na Argentina. E aí, cara, falei, esse negócio pode ser muito legal. E a gente começou a fazer o planejamento, as sessões de pool planning, todo o planejamento tá usando o BIM. Então, não precisava mais pintar os desenhos em 2D, os desenhos dos pipe hacks de metálica, tipo, né? Então, vamos pegar o planejador, vou sentar do lado desse cara e vou fazer o planejamento que a gente normalmente faz, mas usando 4D. Legal. Né? Então, e aí não só o planejamento, como o acompanhamento. E aí eu acredito também que você deve ter pego alguns desafios ali de, por exemplo, padronização, parte de EAP, né? Sim, era muito dados, difícil, né? era muito difícil, porque, obviamente, o modelo não tinha sido concebido para isso, era um modelo de fornecedor de estrutura metálica, né? Então, fazer o link era sempre muito trabalhoso, muito desgastante ali, né? E consumia um tempo considerável, né? Atualizar também, mesma coisa, né? Então, mudava o cronograma, cara, você perdia tudo, né? Então, a gente ficou com essa, mas ainda assim, mesmo sendo trabalhoso, teve um ganho de produtividade bacana. Então, acompanhamento visual da coisa, né? A gente conseguia imprimir folha-tarefa quase que diária ou semanal, prevendo qual era a peça que o cara tinha que montar, trazer o encarregado para a sala, o encarregado ver exatamente qual é a estrutura que ele precisava montar, se aquilo tinha que ser montado no chão, se aquilo poderia ser montado no chão, ou se ele poderia juntar as peças no chão e montar, subir com uma estrutura pré-montada lá para cima. Cara, para ele foi incrível. Então, assim, a gente conseguiu chegar no nível do chão de fábrica mesmo, aproveitando daquela tecnologia que provavelmente não seria usada, ou seria usada só pelo fabricante e não pela construtora. Entendi. Aí, na verdade, você cria aquela necessidade, né? Eu vi esses dias o case do Brasil ao Cubo, que eu acho que é o jogo da vez, que a gente fala aí, a bola da vez, né? E eles usam muito BIM, né? Com essa parte também do Lean, né? Do acompanhamento da obra. E a metálica, principalmente quando a gente fala que a metálica não tem margem para erro. Né? Não tem. Então, assim, e envolve equipamentos que são muito pesados e concorridos dentro de uma obra, né? Você não tem guindaste sobrando, cara. Quanto é a hora de um guindaste? Não dá pra você ter guindaste sobrando até pelo espaço, enfim, né? Nós estamos falando de logística, nós estamos falando de tombo de carga, de vigas, que você tem que pensar até em como você vai distribuir isso no canteiro. Enfim, coisas bem pesadas mesmo. Em termos de custo, em termos de quilos, né? Então, não é muito fácil manusear essas coisas. Então, a gente começou a usar ali, na Argentina, e depois eu voltei pro Brasil. Nessa que eu voltei pro Brasil, eu fui trabalhar na área de proposta. Então, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, porque eu trabalhei sempre em obra, e aí depois vim enxergar um outro lado, que era a área de proposta, e como é que você orça uma obra, né? Quais são os dados que você usa para precificar aquilo que você vai executar, né? E aí a gente descobre que, cara, tem muita incerteza nesse processo também. Não, mas eu também acho que deve ter surgido um monte de oportunidade, porque é igual, por exemplo, quando eu saí da época de projeto, e aí fui para uma construtora, eu falei... Você fez ao contrário. Você faz a ponte, né? E aí também, quando eu fui para construtora, eu fui fazer curso de mestre de obra, 2 anos. Porque eu falei, cara, beleza, sei arquitetura, mas e agora? Como é que eu vou saber execução, né? E aí, é legal que as coisas vão meio que se complementando, e não sei se você vê dessa forma o mercado, mas eu olho o mercado numa transformação digital até das profissões. Total! Né? Então, assim, a gente trabalhava de um jeito... Agora começa a sair da zona de conforto mais ainda. De novo, né? A gente escuta muito, que nem... Quando eu comecei lá no técnico, eu tive aula de canteiro de obra. Então, a gente construiu uma casinha no técnico, né? Então, você aprende mesmo a sentar tijolo, né? Colher de pedreiro, chapisco, reboco e tal. Então, você aprende a fazer aquilo na prática. E, cara, é uma dificuldade bizarra, né? Porque não é qualquer um que faz aquele negócio, né? Muito artesanal, né? E muito dependente de mão de obra. Mas qual é a mão de obra? É uma mão de obra que não tem uma qualificação. Por quê? Porque o serviço não exige isso. Hoje, a gente vai precisar, talvez, capacitar melhor, né? A gente, cada vez mais, com o uso de tecnologia, você precisa de uma mão de obra que é diferenciada, né? É claro que lá atrás, quando a gente fala assim, num desenho 2D, você tem simbologia da BNT, você tem um monte de coisa que exige uma interpretação, né? Então, a pessoa tem que ser capacitada também para ler o 2D,
né? E para ver um 3D, talvez não. Mas para você lidar com a informação que tá dentro daquele 3D, aí nós estamos falando de outro bicho. Porque a gente fala de reaprender, aprender, porque assim, acho que envolve várias complexidades aí, né? Até porque, cada dia que passa, outro dia eu fiz uma pesquisa naquele Google Trends, que a gente olha o que está acontecendo com a pesquisa de mercado em relação à mão de obra convencional. Cada ano que passa, a construção cai a mão de obra convencional. Porque assim, com a geração da tecnologia, o jovem, ele não acaba herdando mais tanto aquela herança de, pô, meu pai era pedreiro, você é pedreiro também, né? Então, hoje com a digitalização, isso mudou bastante. O cara já quer outras coisas para a vida dele, né? E a gente percebe que, assim, qual a idade média dos pedreiros, qual a idade média da pessoa que trabalha? Tá muito mais difícil cada dia de achar esses profissionais. Então, por isso que eu falo dessa digitalização da profissão, né? Claro que ainda vai ser difícil ver um pedreiro pegando um tablet, mas não é impossível. Ele olhando o tablet e chapiscando uma parede, mas talvez a forma de como as coisas vão ser executadas, né? Essa digitalização... Nós estamos falando de robô, né, Júlio? Nós estamos falando de robô no canteiro. Então, assim, fatalmente a profissão vai mudar. Ela já tá mudando, né? Eu ia comentar uma outra coisa. E não é mais tão sexy falar de construção civil da maneira que a gente fazia. Né? Pra galera mais jovem, você pensar que olhar pra trás e falar, você vai ser assim, cara, isso não chama atenção. Né? Eu quero fazer outra coisa, eu não quero isso na minha vida, eu não quero trabalhar nessas condições, eu quero trabalhar em outras condições. Né? É um cara que já tá acostumado com game e tudo. Então, assim, por que eu vou fazer isso? Eu vou pra outro canto, eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu não quero trabalhar assim. Né? E a gente então fala de gerações aí. Geracional, né? A coisa, né? Geracional, né? Então, não quero fazer aquilo que meu pai fazia, né? Meu pai com 50 anos parece que ele tem 70, porque é muito desgastante mesmo, é surreal, né? Então, assim, quando eu tava em Manaus, a gente via, né? É muito desgastante. Você fala, cara, esse cara devia ganhar insalubridade, porque ele tá embaixo de um sol de 40 graus, meio-dia, chovendo, enfim, e é muito puxado mesmo. Assim. Daí, assim, acho fisicamente que falando. Você que viajou para outros lugares e também, principalmente dentro do Brasil, eu até falo, eu tô aqui em São Paulo, a gente é muito privilegiado. Porque você sai de São Paulo e vai pro interior, ou até mesmo para essas outras cidades, você percebe que parece que você tá em outro país. Não, né? Aquilo é Brasil. Isso não é Brasil. Aqui em São Paulo. Na hora que a gente fala de Brasil, a realidade brasileira não é a realidade de São Paulo. Esse é meu ponto de vista, tá? Porque o Brasil mesmo é o Brasil que a gente tem fora de São Paulo. Então não é que lá é outro país. Da questão do privilégio, né? Exato. No sentido assim, a gente entende como aqui a gente tem muita facilidade. Total. Né? Mas também quando eu for viajar, vou dar aula lá, às vezes no Instituto Navigare, lá no Nordeste, quando eu vou para outros lugares, a gente percebe que, ao mesmo tempo que a tecnologia ainda demora para chegar em um desses lugares, a galera ama e quando tem oportunidade, com certeza, dá muito mais valor até ao pessoal que tá mais próximo. Porque assim, eu digo pela dificuldade, sabe? Assim mesmo. Então, é uma coisa que eu noto que é assim, uma parte muito ímpar, assim, que é das missões que eu tenho dando aula, assim, nas pós-graduações que eu vejo, é essas oportunidades da informação chegar de qualidade até lá. Sabe? Mas era a parte mais legal do trabalho, né? De você estar no campo e você tá capacitando aquele cara que ele vai brilhar o olho dele porque ele vai ver realmente que aquilo faz sentido. Essa é a melhor parte, de levar a tecnologia. Também, é lógico. Né? Ele consegue valorizar mais, né? Aquela questão do, pô, não sou mais só uma mão de obra, né? Porque assim, tem aquela coisa, o cara executar a obra e fala, pô, mas quem executou isso? Não sei, foi fulano que executou. Às vezes o cara tá até concretado lá junto com o espaço e a galera nem sabe. Nem sabe, né? É uma coisa que é triste um pouco. Por isso que a gente fala da questão da cultura, né? Essas coisas, às vezes, elas são muito impactantes. Quando a gente fala de Last Planner System, né? Que é o sistema do último planejador, o último planejador é justamente o cara que vai lá na frente montar. Né? É o encarregado, é o mestre, enfim, né? E a gente muitas vezes subestima o conhecimento desse cara. Só que é esse cara que vai fazer acontecer. Então, o planejamento em papel, que era da forma que a gente fazia, né? Com todas aquelas milhares de linhas no Gantt, tal, ele fatalmente vai deixar passar alguma coisa. E mesmo que ele não deixe passar e que ele seja feito por um planejador ali dentro da sala de planejamento, dentro do container, se ele não pegar o cara que executa, vai ter divergência. Sim. Então, precisa desse conhecimento desse cara que já tem anos de estrada montando e fazendo, para dizer se aquilo ali é execuível ou não. E aí, na hora que você joga uma ferramenta que vai ajudar o cara a enxergar se aquilo ali é execuível ou não, com o conhecimento dele, ele vai poder contribuir muito mais.
E ele vai se sentir muito mais útil do que, pô, me mandaram um planejamento aqui que eu não consigo fazer. Que é isso que acontece normalmente, né? Até porque as empresas que são um pouquinho mais consolidadas nesse sentido, até que não usam tanta tecnologia, quando você vê, pô, como é que os caras ainda conseguem fazer essas obras, como é que eles conseguem ainda ganhar dinheiro e tal, você vê que as pessoas que eles possuem ali para uma tomada de decisão ali são um pessoal, vou dizer assim, sênior, com um corpinho de pleno, eu falo brincando, sabe? Porque eles estão ali, sabem o que estão fazendo. A dificuldade é fazer essas partes se conversarem, né? Para chegarem numa inovação, vamos dizer assim, de entender, ó, vamos fazer de uma forma melhor. Dentro disso, deixa eu só aproveitar uma pergunta naquela época. Qual foi um desafio que você notou ali na época do Lean ali? Cara, tem uma mudança de cultura forte, né? De você não só sentar todo mundo, mas de você dividir informação, acho, né? De você parar pra planejar, porque no nosso mercado a gente gosta muito de apagar incêndio. Então, quanto mais fogo tiver, melhor, né? Porque a gente tem esse espírito de bombeiro, a gente gosta do incêndio, né? De um circo pegando fogo. Mas quando a gente tá falando de Lean, a gente tá falando de parar, sentar e planejar, né? A gente brinca muito internamente que a nossa cultura, não na cultura brasileira em si, né? Mas a cultura da construção, ela gosta muito do fazejamento, não gosta do planejamento. Sim. Então, na hora que a gente entra no fazejamento, cara, você vai... Se você tem esse mindset do fazejamento, é difícil separar e planejar. É difícil dar valor ao planejamento. Quando você... não, você tem que... Por exemplo, tem que mobilizar muito rápido, tem que ter máquina no canteiro muito rápido. Pô, mas eu nem ganhei o contrato. Tipo, eu não sei ainda direito o que eu vou fazer, não tenho um projeto detalhado. Como é que eu mobilizo pra começar a fazer uma coisa que eu não tenho dado ainda? Não, mas passa um preço, eu preciso fechar aqui o orçamento. Exato, né? Então, esse é um desafio que eu acho que ainda persiste um pouco, tá? E com o BIM, talvez... não sei se potencializa, mas eu acho que complica um pouquinho mais também, porque... é outra mudança de cultura que precisa ter também, né? Elas meio que se conversam, o Lean com o BIM, e na minha cabeça a coisa fez muito sentido justamente por isso, né? Porque eu tava trabalhando já com Lean e tinha essa mudança de cultura, eu falei, cara, o BIM pode facilitar a mudança de cultura trazida pelo Lean, o BIM pode facilitar a mudança de cultura trazida pelo Lean, justamente porque ele ajuda a enxergar algumas coisas que o Lean por si só, às vezes, fica muito etéreo. Aquela coisa também de complementar, né? Porque assim, eu lembro que eu participei de uma empresa que tinha um departamento de BIM, tinha um departamento de TI, tinha um departamento de inovação, tinha vários departamentos. E aí o BIM cuidava de uma ferramenta. Isso. Mas é o BIM como ferramenta. O BIM como ferramenta... aí você falava, cara, eles não estão entendendo que BIM é muito mais. Toda essa galera aqui junto, né? Então, isso. É muito difícil você ter essa, eu diria... A maior dificuldade é o pessoal entender dessas conexões, eu acho. Acho que essa é a grande complexidade. Entender como as coisas se conectam. É onde entram as pessoas que têm mais experiência, consultores e tudo mais, que, igual vocês, assim, que conseguem ter uma holística do negócio. Fala assim, pô, esse cara conecta com aquele cara, conecta... Pô, vou trazer o BIM, porque o BIM vai empurrar, já é necessidade, né? Então você... vai acabar fazendo algumas coisas acontecerem, né? Isso. Mas, assim, uma coisa que a gente se pergunta toda vez que a gente vai implantar BIM é assim, existe muita questão do questionamento. Pô, não, vocês querem um template, tá? Mas vocês conversaram entre vocês, como é que vocês vão entregar isso? Não, isso a gente tá falando de processo. A gente só faz implementação de BIM agora, né? Vai... Deixa eu voltar um pouquinho, porque aí fiquei até 2020 na Andrade e fui pra consultoria agora, na Álvares e Marçal. E eu fui justamente para trazer o BIM para os clientes da Álvares que ainda não tinham isso, né? A Álvares ainda não oferecia o produto BIM, né? E com essa... esquentando a digitalização, né? Porque essa era outra dificuldade do Lean. Cara, tudo analógico. Tudo em post-it. Cara, você fazer um planejamento todo em post-it, depois você tem que passar para um Primavera, para um Project, meu Deus! Assim, e depois pintar desenho para poder compatibilizar com aquilo e montar o que era. Então, assim, ainda tinha muito trabalho braçal. Aí você fala, cara, não. Porque eu acho que tem aquela questão, eu sempre falo de materializar a ideia, eu gosto desse termo. Que é tipo, post-it eu adoro por causa disso. A gente usa muito post-it. Até tava aqui os post-it. Tá guardado ali bolo de post-it. Eu continuo usando post-it, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô demonizando post-it aqui. Não é isso. Não é isso. Calma. Se eu devo entender isso, não é isso. Não, mas assim, a questão da materialização a gente gosta, porque assim, eu ainda acho que a caneta é a forma mais rápida de você pensar. Algumas coisas sim. Né? Então você tá ali, pum, eu tive uma ideias, né? Sim. Aí materializou, a gente tem um processo interno, não tem muito espaço aqui para escrever, por exemplo. A gente usa os vidros aqui para desenhar e tal, para se expressar.
Ok. Eu acho que esse é o ponto. E aí depois a gente digitaliza isso, porque a gente sabe que não faz sentido também ficar nesse processo, né, de faz aqui, faz ali. Uhum. Mas a gente sempre defendeu, porque assim, a tia da limpeza pagou meu planejamento. Acabou. Coitada da tia da limpeza. Depois vai, né, Depois a culpa é crucificar a dela. tia da limpeza porque você tem um processo que não é eficiente. Mas é isso. Então, assim, o BIM fez sentido pra mim por isso. E aí eu fui pra Álvares pra poder levar isso pros clientes da Álvares, tá? Então, tô lá 3 anos, quase. Vou fazer 3 anos no mês que vem. E aí a gente vem trazendo isso, de novo, lá na Andrade pro mercado de infraestrutura, mas agora com muito mais força porque a gente tá direto no owner. Né? Os principais clientes da Álvares são owners. Não são construtoras, não são projetistas, são owners, né? Em sua grande maioria. É quem decide, né? Que é quem decide. Então, cara, você começar uma mentalidade BIM por esse mercado, né? Uma mentalidade de digitalização, de inovação, por esse stakeholder, né? A chance de dar muito certo, né? E de mudar um mercado como um todo, começando pelo stakeholder principal, que é quem contrata todo mundo que vem depois e quem recebe o ativo no final, cara, fechou, né? Aí você conseguiu chegar no ponto que é o mais difícil. É igual quando a gente fala com o pessoal que trabalha no projeto. Ele fala, legal. Aí vai pra construtora, legal. Aí ele vai pra incorporadora, opa. Uhum. Ele já entende que ele foi subindo de nível. Então, opa, agora que eu entendi toda a cadeia, eu consigo mudar a cadeia, né? Isso. Então eu entendo que isso a gente fala lá na parte do mercado imobiliário. Mas quando a gente vai pra uma parte igual você que tá ali, que consegue decidir diretamente com o pessoal e mostrar os benefícios e ganhos, aí o cara fala, não, é daqui pra cima que desce o negócio, que não, é em BIM, vai ter que entregar Lean e, vamos fazer acontecer aí. E foi aí onde entrou o VDC, Júlio. Porque em 2019, né, que eu fiz o curso, e tava na Andrade ainda, né, e fiz a minha primeira aplicação VDC foi dentro de processo da Andrade, na área de propostas. Tá? Mas uma curiosidade, como que você chegou a escolher o VDC? Como eu soube disso? Isso. Seminário do Sinaenco, Sinduscom, 2018, 2019, um dos 2 anos. Eu acho que foi 2018, início de 2019, porque... E aí a gente, dentro desse seminário que teve aqui em São Paulo, eu fui, e aí veio o Leonardo Richmoller, que é um dos conselheiros diretores lá da DPR Construction, tá? E ele também dá aula em Stanford, professor de Stanford, e ele veio falando do VDC. Ele deu uma palestra de VDC aqui e falou sobre o curso lá na Universidade de Lima. Então, falou da edição que seria no ano seguinte, né? E eu falei, opa, peraí, isso aqui muito me interessa, né? Então, o Lean fez muito sentido, depois o BIM com Lean fez muito sentido, e depois descobri que o VDC era tipo isso somado, né? Sim. Então, o VDC é Lean mais BIM, né? Uma metodologia que abraça isso. Eu falei, vamos lá ver o que é, né? E aí, fui fazer o curso, né? Então, fiz o curso lá, e o curso é um curso de 8 meses, né? Então, fiz no Peru, né? E eu era a única brasileira da turma, né? Que era todo mundo peruano e tinha um ou outro latino-americano ali, né? Então, fiz o curso lá uma semana e voltei e tinha que aplicar aqui pra ter o certificado. Então, você faz... Isso todos os dias, o treinamento? Como que era? Uma semana direto, né? Aprendendo a teoria. Fazendo dinâmica prática e tal. 8 horas por dia. 8 horas por dia, uma semana. Full time. Inglês? Espanhol. Espanhol. Espanhol e inglês, né? Mais inglês do que espanhol, tá? Porque espanhol era mais as dinâmicas e tal, mas toda a teoria era com o Martin Fischer, que não fala muito espanhol, né? Ele até entende, mas ele não fala. Então, as aulas do Martin foram em inglês e as aulas, acho que até do Leonardo e do Roberto foram em inglês. E aí, volta pro Brasil. Beleza, aplica aqui, né? Aí, apliquei na Andrade, no processo de propostas portuárias também aqui. Então, usar BIM já era um desafio, usar VDC era um desafio com... Ao quadrado. Um plus, né? Só que aí tinha um gerente que super topou a ideia, e aí mostrei pra ele, né? Ele falou, não, vamos fazer nesse projeto, depois a gente faz no outro, então a gente foi aplicando em alguns projetos. E foi super bacana fazer, porque o VDC traz métrica, um dos componentes do VDC é métrica, então você precisa medir o que você tá melhorando no processo. Ou não, você precisa medir se tá melhorando ou não, vamos dizer assim, né? Então, o que é importante no meu processo? Isso. Então, vamos medir se eu estou realmente afetando positivamente isto, que é importante pra mim, né? Então, a gente faz o mapeamento do processo e vai vendo se tá melhorando ou não. Beleza. Então, a gente aplicou lá. E aí, depois de 8 meses aplicando e apresentando pra Stanford, mensalmente, é que você tem um certificado. Você tem que provar que você tá usando. Você tem que né? provar que você é capaz de aplicar aquilo que você viu lá 8 meses antes. Então, a gente tem depois, tem
que eles chamaram de Midterm Workshop, que é um workshop de meio de ciclo, onde você encontra lá o pessoal, revê alguns conceitos, tal. Isso foi virtual. E o final também, na apresentação final, onde você troca com outras pessoas que estão fazendo projetos parecidos com os seus, então... Faz um benchmark. Então eu fiz com outras pessoas que estavam fazendo a aplicação de VDC nessa etapa antes da contratação do projeto em si, sabe? Da execução do projeto. Contratação da construtora, né? Então nessa fase aí, pré-construção. Então foi super legal. De novo, fez total sentido pra mim. E aí a gente agora tá trazendo isso pro Brasil. Porque a Álvares fez associação com Stanford. Não, muito top. Então, a gente acabou de dar o primeiro curso aqui no Brasil. Que legal. Foi sensacional. Quantas Foram pessoas? 30, quase. 30 pessoas. 30 É cases. que agora a sua missão, né? Eu diria que virou uma missão agora, né? Catequizar, né? Nesse sentido, multiplicar, trazer essa metodologia para que a gente possa produzir muito melhor no Brasil, né? E aí, pro owner faz muito sentido, porque tudo começa com ele. Né? Então, o requisito BIM começa com ele. Né? O uso do BIM no ciclo de vida começa por ele. E tudo isso para que ele depois opere melhor o ativo que vai voltar para ele. Né? Então, hoje o que acontece muito o owner larga na mão de quem vem depois ele volta e fala, não, mas não cumpriu o que eu esperava. Mas peraí, meu querido owner. Né? E o Martin Fisher fala muito isso. Senhor owner, Mr. Owner, você lá atrás disse exatamente o que você queria? O que você esperava quando você contratou X, Y, SPBIM, né? Aí a gente tem essa confusão que é o nosso mercado, depois de pleitos e disputas. Né? É o famoso combinado não sai caro, né? Exato, então vamos trabalhar no que são os nossos combinados melhor, né? Mr. Owner. Então, faz muito sentido isso pro nosso mercado de fato, né? Não só... E depois a gente vê muitas coisas aparecendo, né? Então, Lean, BIM, várias siglas, IPG, AWP, né? E fica complicado pro mercado absorver tudo isso, né? Então, como eu vejo, o VDC ele ajuda você a organizar essas coisas. Sistematizar. Numa metodologia de gestão. Né? Então, não é só o BIM, não é só o Lean. A gente precisa de tudo ali meio que afinado para que você chegue nos objetivos do Mr. Owner. Porque assim, igual eu quando eu vou analisar, a gente tenta aplicar soluções mais simples em alguns processos de metodologia, porque se não ficar algo muito da NASA, a gente brinca que nada pode ser da NASA, tem que ser algo WhatsApp, a gente brinca, sabe? Assim, algo que o cara, pelo menos para dar os quick wins ali pro cara, né? Mas, por exemplo, ciclo PDCA, esses outros, a gente tenta ir aplicando uma coisinha aqui, aplicando ali, aplica coisas do PMI, mas assim, não trazer muito com essa narrativa de, vamos aplicar uma metodologia, né? Porque assim, a gente tem um público diferente. Mas ainda assim, não acho que tem que bater na metodologia em si, né? Tem que bater muito mais no objetivo do que na letra. Exatamente. Eu diria muito no valor, né? O cara fala assim, pô, beleza, eu tô ganhando aqui, porque aí depois ele fala, quando você for falar de VDC ou algo do tipo, você, agora eu ganho o respeito dele. Então deixa eu mostrar agora pra ele que existe um universo. Mas a gente ainda não teve oportunidade de trabalhar com o owner, né? Que eu acho que é o caso. E eu também acredito, pegando um insight aqui do que você falou até agora nesse primeiro bloco, essa questão do... Você veio, né, de uma parte do desenvolvimento, acompanhou e tudo mais, Lean, aí você depois foi lá, trabalhou na parte, começou a entrar na parte de contratação, aí você deve ter visto vários gaps ali, né, tipo, o cara não tá fazendo as perguntas certas, tal, aí, pum, BIM veio pra ajudar, aí você, mas ainda tá tendo falha, pum, VDC, né, então acho que foi... E deve ter outras coisas que a gente vai ver daqui 5, 10 anos aí de metodologias que eu acredito que vão facilitar, né, todos os processos. Bom, e agora, Stefano, eu queria que você falasse assim, dentro dessa parte, começamos a implantar o VDC, comecei a fazer o treinamento da galera aqui, né, a gente tava falando aí nos bastidores, você falou que tem uma complexidade, né, porque não é... A gente tem uma forma de aprender no Brasil também, as metodologias em relação ao ensino mesmo, e aí vem uma metodologia de fora, enfim... desafios, eu queria que você falasse. Quais são os desafios que você vê hoje do VDC no Brasil? Tá. Uma das coisas que a gente percebeu, Júlio, foi principalmente nos clientes que a gente tava ali, né? Nos participantes que estavam ali no curso, tá? Muitos deles não tinham projeto em BIM. Então tá, se o BIM é um componente do VDC, se eu não consigo, teoricamente, fazer VDC sem modelo, como é que eu faço? Se eu não tenho um projeto com BIM, né? Então, esse foi um dos pontos, né? Foi um desafio para nós, né? Como é que eu aplico o VDC num projeto se eu não tenho modelo BIM do projeto, né? Aí a gente começa a focar mais assim, beleza, qual é a informação, a melhor informação? Esquece o M,
Pensa no I. Como você trabalha a informação no seu projeto, no seu processo? Tá, aí você consegue desenhar alguma coisa. Ah, então eu tenho um Power BI aqui, eu tenho um repositório, eu tenho... Como você trabalha a informação do produto que vai ser construído? Porque o BIM dentro do VDC, ele é o produto que vai ser construído, a informação sobre o produto. E, obviamente, a melhor informação sobre o produto de um ativo é em 3D, é em BIM, é usando um modelo, né, com informação. Mas se eu não tenho modelo com informação, qual é o tipo de informação que eu uso? São as plantas ainda e tal. Então, a gente, encara assim, né? Não é o melhor cenário, porque em 2023, você sabe muito bem, a gente já pode usar modelos BIM com uma certa maturidade, né? Tecnologia não é mais gargalo, certo? Então, esse foi um desafio. O segundo desafio, e aí a gente teve os nossos clientes fazendo e os nossos consultores internos Álvares fazendo, né? A gente percebe que, às vezes, a gente não sabe fazer as perguntas certas. Então, para você melhorar alguma coisa, você precisa saber aonde é que o processo dói. Aonde estão os gargalos no meu processo, né? De maneira quantitativa, não só qualitativa, não na base da reclamação, né? Ah, não, fulano não... Né? Não é assim, né? Então... E principalmente aqueles que geram valor, né? Porque sim. Você tem que saber o que dói, mas também... tirar o papel ali vai resolver o problema da curva A de grana dentro da empresa, né? Então, a gente falou de um componente do VDC, que é o BIM, beleza. O outro componente do VDC é o Project Production Management, que é a gestão da produção do projeto, tá? O que é isso? Eu costumo falar que isso se assemelha muito ao Lean Construction, no sentido de você desenhar o processo, de você pensar o seu projeto, a sua obra, o seu comissionamento, os seus suprimentos, como uma esteirinha, como uma fabriquinha, né? Então, se é uma fabriquinha, o que flui no seu fluxo? Né? Flui informação, flui desenho, flui projeto, flui pedido, flui material. Então, você saber desenhar isso e montar o fluxo, né? Cara, era um trabalho danado. A gente tem muita dificuldade de fazer isso, né? Muito provavelmente um arquiteto não aprendeu a fazer isso. Muito provavelmente um engenheiro não aprendeu a fazer isso. Mas um cara que faz engenharia de produção, ele faz isso num piscar de olhos. Né? É a vida do cara. É a vida do cara. Porque ele tá acostumado a trabalhar com fábrica, com manufatura, vamos dizer assim, né? E o nosso mercado não sabe, de uma maneira geral. Então, a gente saber como o processo flui e o que flui no processo e onde que tá o gargalo, cara, Não, deve ter uma complexidade muito grande. Até porque são vários pacotinhos, né? Que você tem que fazer esses agrupamentos, né? Desde projeto, aí você tem planejamento, aí você tem compras, aí você tem... Putz, isso aí é um fluxo atrás do outro. E aí você tem que conversar, né? Com todos os departamentos, né? Isso. E tem colher dor e ver se é dor, né? Nesse sentido. E ver dessas dores, beleza, o que a gente consegue atacar em que ciclo, né? É isso. Mas uma coisa que a gente desmistificou no treinamento foi assim... Você não vai implantar o VDC no seu projeto inteiro de uma vez só. É igual BIM. Você começa pequenininho. Aqui só esse pedaço, numa disciplina, tal. Testa, sabe? Aprende. Nós estamos aprendendo. Vai criando graus de maturidade. Exato. Né? Então, você não vai desenhar todo o processo, desde o projeto até o comissionamento e entrega. Você vai desenhar um pedacinho ali do processo de projeto e o participante lá, o aluno do curso, ele vai desenhar o processo que ele tem condição de mudar. Porque senão não adianta ele desenhar tudo, querer mapear tudo, e aí ele é responsável por só um pedacinho daquilo. Então, assim, de novo, calma. Né? Desenha o seu chiqueirinho, eu costumo brincar. Dentro do seu chiqueirinho, o que você faz? Como que você faz? Eu faço assim. Porque aí depois é muito mais fácil medir, é muito mais fácil você ter controle. Você controla o seu ambiente, na verdade, exato, né? Você cria um ambiente que você, assim, vamos pensar aqui até esse ponto, não precisa pensar no macro, né? Pensa no micro, né? Isso. Pensa no seu. Né? Se você trabalha no micro ali e você é responsável por aquele processinho, tipo, você não precisa desenhar do A até o Z. Eu sou KLM. Beleza, pega o K, o L e o M e detalha isso aqui. Né? O que tá entrando no K e o que tá saindo no M. Tá. Mas isso você diz uma fase de experimentação, uma fase de trazer pequenos ganhos? Durante o curso eu tô falando. Tá? Mas ainda assim, você me perguntou dos desafios do curso. É difícil a pessoa mapear isso, né, e entender o que tá acontecendo dentro do fluxo dela. A gente não costuma pensar, às vezes, nesse ambiente de processo, né? A gente não costuma medir o que tá acontecendo com as nossas coisas na medida em que a gente vai fazendo. Naquela linha do fazejamento que eu comentei. A gente gosta de fazer, mas a gente não presta atenção por que tá desviando, por exemplo. Né? E uma das coisas que a gente estuda dentro do PPM, da gestão da produção do projeto, é justamente a variabilidade.
Então, quais são as minhas fontes de variabilidade dentro desse meu processo? E aí você vai atacar essas, não as fontes, porque você não vai zerar a variabilidade. Mas você vai pensar em como você controla a variabilidade dentro do seu processo. E aí tem estratégias dentro do VDC para você fazer isso, né? Então, por exemplo, em obra é muito mais fácil, né? Você pensar nisso. Porque se eu tenho uma atividade que está indo muito rápido e uma outra que está indo muito devagar, a gente fala em nivelamento de recurso. Né? A gente fala em trabalhar com uma produtividade menor na atividade anterior e uma produtividade maior. Então, vou colocar mais pessoas, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa. Vou colocar mais pessoas para trabalhar na atividade seguinte, né? Mas será que se eu colocar mais pessoas, eu vou ter espaço para essas pessoas trabalharem dentro dessa atividade, né? Ou eu tenho que reduzir a produtividade da anterior para eu garantir um fluxo mais contínuo e não mobilizar coisas, né? Fazer, por exemplo, sair abrindo frente na minha obra. Porque o que a gente faz é abrir frente em obra. E também porque você pode, não necessariamente, você vai inflar o custo também, Exato, né? isso custa. A gente fala isso também aqui no escritório, mas quando a gente tá conversando bastante, fala assim, beleza, galera, a quantidade de horas para esse trabalho é isso. Pô, tá atrasado, bota 10, você já matou a quantidade de horas. Então, isso não é uma solução. A gente fala brincando que 2 grávidas não adiantam um parto. Né? Exato, é isso. Assim como 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Né? Não adianta botar mais gente pra fazer, né? Porque você precisa de uma pessoa gerando aquilo 9 meses, entendeu? E o que a gente faz nos nossos processos é justamente, vamos pôr mais gente pra trabalhar, vamos fazer horário e tal, não sei o quê, e não vai adiantar. É meio instantâneo do ser humano, né? Querer resolver com produção, né? Nesse sentido, né? Então, a gente estuda também isso, olha só que bacana, né? Então, a gente estuda a capacidade dos processinhos ali que você desenhou. Então, quantas pessoas eu tenho trabalhando? Quanto custa isso? Quanto, em média, eu demoro para fazer tal etapa? E aí, você vai trabalhando... Eu imagino que eu esteja falando aqui para você, mas a gente fala muito do Virtual Construction, né? A gente vê muito do canteiro digital. E aqui eu tô falando para você mais do Virtual Design, né? Que é a gente pensar no processo de projeto de maneira virtual, né? E digital. Então, a gente estuda um pouco disso, né? Por exemplo, outra coisa. Um exemplo que a gente sempre dá lá, né? Trocar o pneu de um carro. Na hora que a gente fala da Fórmula 1, a Fórmula 1 troca um pneu de um carro em quanto tempo? Sei lá, 3, 6 segundos. Né? Talvez até o pit stop dura isso, tal, abastecendo o carro. Né? Quantas pessoas tem ali? 4, 5 pessoas. 20. 20? Porque 4, porque cada um troca um pneu, mas a gente ainda tem a pessoa que traz o outro pneu, o cara que levanta o carro. Entendeu? São 20 trocando pneu. Quanto custa isso? Putz, 20 vezes essas pessoas. 20 vezes essas pessoas, mais todas as peças, mais a bomba, talvez tipo 1 hora e 20 segundos. É isso, 1 hora e 20 segundos. Custa muito mais caro. Custa, né? Eu trocando o pneu do meu carro. Quanto tempo demora pra trocar o pneu do meu carro, né? Obviamente, eu não... Assim, eu já troquei o pneu do meu carro várias vezes, tá? Então, eu não demoro 1 hora. Mas é muito mais barato, porque é só uma chave de roda e um macaco. E o step, né? Então, a gente precisa pensar nos nossos processos da mesma forma. Eu quero um processo que eu posso me dar ao luxo de demorar mais, ou eu quero um processo muito mais rápido, mas que vai custar muito mais caro. Geralmente, a gente quer as duas coisas. A gente quer rápido e a gente quer barato, né? Mas para fazer essas duas coisas, a gente precisa estudar mesmo no detalhe qual é o nível ótimo. Tanto de capacidade em termos de pessoas, máquinas, equipamentos e espaços, porque obviamente ocupa muito mais espaço. Versus, né, a produtividade que eu vou ter. Né? Então, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar no processo em si. Adianta eu colocar mais pessoas, mais equipamentos, né? Ou então mobilizar um espaço gigantesco para isso? Às vezes não. Por quê? Porque a atividade da frente não vai ter condição de consumir essa atividade, tá super rápido. E tem acho que tem um fator aí, além de tudo isso, que é a comunicação. Porque assim, se eu chegar aqui e falar assim, pessoal, vou dar um exemplo de modelo BIM, vamos fazer esse modelo, nós vamos atacar, a gente faz aqui plano de ação de modelo. Você pega esse modelo do eixo tal, e fazemos o checklist, atividade, vocês vão modelar isso, registrar o tempo dessas atividades e vamos pontuar a atividade de 1 a 5. A gente usa muito o Scrum para delegar as atividades. Até porque quem sabe mais, pega as atividades que são mais difíceis. Enfim, vai trabalhando esse lado humano e dando bastante treinamento para diminuir a pontuação, né? Então a gente pegou bastante esse método ágil e trouxe para BIM, né? E aí uma coisa que a gente percebeu era assim, eu fiz um teste uma vez com eles, eu não vou falar nada. Eu vou chegar num dia e vou falar, vocês vão modelar. Tchau. Vou deixar o pau torar. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, dito e feito, estavam um desenhando a parede em cima do outro. Olha só. Porta fazendo e o outro, sabe? Então, por isso que a gente fala, o poder da comunicação
E da liderança, isso eu aprendi isso numa palestra de um maestro, esqueci o nome dele, que ele ensinava todo mundo a tocar a Sinfonia do Beethoven só com canequinha, em menos de 10 minutos ele ensinou todo mundo a Olha que tocar. loucura. Então a gente fala o papel da liderança, o papel da comunicação. Esse é o outro componente do VDC, tá? Então, a gente falou de BIM, a gente falou de Project Production Management. O próximo, e é o que centraliza, né, essas duas coisas, é a Integrated Concurrent Engineering, que é a engenharia concorrente simultânea, né, integrada. Que é onde as pessoas se reúnem para trabalhar. Você já tá escolado. É onde as pessoas se reúnem justamente para usar a informação, analisar a informação e usar o processo, analisar o processo. Basicamente, pensar antes de agir. Pensar antes de agir, então, trabalhar numa preparação, né? Então, quantas reuniões eu tenho que não poderiam ter sido um e-mail? Né? Na hora que a gente fala das reuniões ICE, das sessões ICE, né? A gente nem chama de reuniões, a gente fala sessões. Porque você prepara a pauta, você junta todo mundo ali, mas todo mundo sabe o que vai fazer. Então, você acabou de falar que as pessoas estavam ali modelando uma em cima da outra. Então, você faz ali a sessão ICE para você bolar a programação. Depois de um tempo, você volta com essas pessoas e vamos olhar para o nosso fluxo de novo. Né? Então, você faz uma ICE para desenhar o fluxo de como vai ser, quem vai fazer o quê. Desenha aquele diagrama de raias, não sei se você já viu. Assim. Nunca vi isso aí. Você monta um processo, né? Como se fosse um processo de BIM, só que você tem nas raias os responsáveis, e aí você desenha qual caixinha é de quem, e quem passa o que pra quem. E o time e a passagem de bastão. Como se fosse isso. A gente fez isso, acho que no próprio ClickUp, depois eu vou tentar separar uma imagem e mostrar. Tá. Lá tem uma ferramentazinha que você vincula as atividades e as pessoas. Isso, então ele não desenha. Deixa passar. Ele fala assim, ó, você só pode fazer a famosa predecessora, ele só deixa você fazer a partir do momento que você fala, tá, pra eu fazer eu preciso desse recurso, então até esse recurso chegar, passa o bastão, aí o outro passa. Sim, só que tem horas, né, que você precisa do conhecimento de mais de uma pessoa pra você poder passar o bastão. Aí que o bicho pega. Então, nesse momento, por isso que é importante desenhar o processo. Na hora que você desenha o processo, você percebe que você tem atividades que são não independentes, mas que elas são codependentes? Não, tem um nome certinho. Interdependentes. Né? Quando você vê que duas... Para sair um produto daquela atividade, ela depende do produto da outra também, mas não diretamente. Então, precisa sair um produto que é coordenado, aí você precisa de uma reunião ICE. É aquele... De uma sessão ICE. Eu entendo. Por exemplo, quando a gente faz aqui, a gente já deixa numa maneira... Tentar deixar numa maneira cronológica. A gente tá falando de modelagem. Ok. Mas, por exemplo, quem vem antes? A porta ou a parede? Né? Então, você tem que saber. A parede vem, depois vem a porta, né? Sim. Então, a gente tenta colocar numa cadeia produtiva e, muitas vezes, a gente faz o exercício com a própria equipe, que seriam os executores, vamos dizer assim. É isso. Que, quando a gente fala de obra, pelo menos, eu entendo que é a mesma coisa. Mas o desenho do processo tem que ser feito. Lembra do encarregado? Do último planejador? Então, o desenho do processo tem que ser feito junto com quem vai executar o processo. Até onde aquele cara vai sozinho? E a partir de qual momento ele tem que coordenar com outro que também trabalhou sozinho até aquele ponto, para coordenar para sair um produto. Aí você cria os marcos? Aí você cria a sessão ICE para poder que essas pessoas se coordenem e que tragam a informação que lhe diz respeito, né? Eu trago a minha, você traz a sua e a gente vai definir qual é a saída da nossa reunião aqui para continuar no processo. Caramba, mas a complexidade pelo menos eu olhando de fora, assim, por exemplo, uma coisa é que a gente tá aqui num ambiente um pouquinho mais controlado, quando a gente leva isso para um mundo fabril, para uma quantidade de pessoas, como é que isso é lidado? Aí a gente faz sessão ICE com 20 pessoas. Mas tem que ter preparação. Um range ali. Tem que ser preparado. Aí a gente trabalha com breakout room, né? Então, vou chamar o time de projeto. Tenho aqui, vou fazer um planejamento, por exemplo. A gente faz muita ICE session dentro da Álvares, dos clientes da Álvares, para fazer os planejamentos puxados. Né? E para fazer reunião de restrição, por exemplo. Para fazer acompanhamento de obra e tal. Então, onde que tá pegando, né? E aí, cada equipe, cada equipe de montagem, por exemplo, traz o seu avanço e tal, e a gente vai discutir o planejamento para a semana seguinte, né? Então, justamente naquela linha de... Dentro do Last Planner System, você tem um ritual, né? Que é a Six Week Look Ahead. Então, é olhar 6 semanas para frente. Enfim, a gente usa a sessão ICE para estruturar as reuniões de Six Week Look Ahead. Com o modelo. E com o processinho que está lá desenhado. Então, o que é que eu vou executar, né? Então, cara, é super bacana. Esse tripé funciona muito, né? Então, na hora que a gente fala de AWP, né, que é o Advanced Work Packaging, né? O empacotamento do próprio modelo BIM, essa filosofia do pensar do fim para o começo. Então, não só no modelo, como também no processo, né?
Então, você percebe que as siglas elas vão se plugando Sim, nesse tripé? Ou é informação, tecnologia, ou é processo, ou é comunicação? Sim. Então, o VDC ele faz isso. E mais do que isso, né? Isso deriva, o uso desses 3 componentes, ele deriva de 2 coisas. Uma delas, né? Pra que eu tô usando essas 3 coisas, né? Não é porque elas são bacanas e bonitas de Stanford. Eu tô usando essas 3 coisas para gerar, um projeto que é melhor, né? Então, quando a gente fala de objetivo de projeto, é o objetivo da entrega da chave. Então, na entrega da chave, o que eu quero apresentar para o meu cliente? Eu quero apresentar um projeto nesse custo, nesse prazo, com essa qualidade, né? Com 0 acidentes, por exemplo, né? Em termos de segurança, vamos dizer assim. Então, eu tenho condição de medir isso na entrega das minhas chaves. A hora que eu entrego isso para o meu cliente, a chance de eu entregar, e aí é o objetivo maior do VDC, um ativo de alta performance para o meu owner, que é aquele ativo que vai ser fácil de ser mantido, fácil de ser operado, que vai ser operado no custo, enfim, cujos interesses vão beneficiar o negócio do owner, que no fim é isso, né? Uhum. Então, esse é o objetivo final do VDC. Então, eu uso essas 3 coisas, né? ICE, BIM e PPM, para poder, durante o meu processo de design and construction, mensurar os meus objetivos, as minhas performances aí durante essas etapas, para que no final da etapa de construction eu alcance o objetivo do projeto e para que na fase de operação e manutenção daquele ativo eu alcance o objetivo do cliente. Perfeito. Certo? Certo. Então, espero ter conseguido montar aí. Deu um trailer, né? Mas é assim que funciona, Então, só para o pessoal aí meio que entender como é que o VDC coordena essas coisas e mais do que isso, né? Você coloca e coloca as pessoas remando no mesmo sentido. Porque tá todo mundo ciente do que o cliente quer, e aí o cliente também Trabalha se obriga... no objetivo e na meta do cliente. Exato. Então eu quero um projeto bonito. Beleza, Júlio, o que é um projeto bonito pra você? É um projeto ventilado, iluminado, com acabamento branco, preto, enfim... Me fala o que é a beleza pra você, porque o que a gente vê nos contratos eu quero um projeto bonito. LOD 300. LOD 300. Então, assim, não, me fala o que você entende de LOD 300, né? O que eu vou receber? Eu, cliente, né? Na hora que você fala LOD 300, se eu te entregar isso aqui que eu acho que é LOD 300, vai funcionar pra você? Só que o cliente ali já nem tá mais. Ele entregou ali que é a LOD 300 pra você e boa. Eu acho que deve ter uma questão cultural também, no sentido assim, eu sempre fiz a comparação do projeto convencional CAD e o BIM. Uhum. Então assim, eu falo, se os 3 entram numa reunião, o cara vem com o CAD, mostra lá, eu faço o projeto à mão, eu sou um cara, trabalho artesanal, meu projeto custa X. Aí chega um segundo cara, que é o do cara do CAD, ele fala, eu uso a tecnologia, você pode repetir, copiar no pendrive, levar para onde você quiser, esse projeto é perpétuo e etc, etc, etc. E aí chegou outro cara falando, eu uso o BIM, você usa óculos, tem quantitativo e tal, enfim, e é 3x. A percepção do cliente é assim, qual que você acha sempre que ele vai contratar? Se ele não percebe o valor, quando a gente fala valor não de dinheiro, né? Eu falo isso mais do lado empresarial, quando eu olho, o cara vai escolher o primeiro cara, se ele parar pra analisar, porque ele fala, cara, eu tô comprando um projeto. Então, se você tá fazendo à mão, CAD, BIM, whatever, né? Ele quer o projeto dele no final, aí você fala, não, mas aí você não vai ter incompatibilização. Mas espera aí, eu tô te contratando para não ter incompatibilização. Então, eu acho que a gente tem umas dificuldades de vencer as objeções e mostrar os benefícios em pacotes. Foi uma coisa que eu demorei anos para descobrir, para entender como vender o BIM, porque senão o cara... O exemplo clássico que eu gosto de usar é a parte de varejo, fast food, etc. Cara, todo mundo vai lá e pede um lanche. Quando surge o 2 por 15, opa, peraí. Deixa eu pegar os 2 por 15. Pô, mais 10 reais eu pego coca e batata? Pera aí, então. Deixa eu pegar. Então, aí opa, upsell. Então, deixa eu entender. Eu compro um produto, mais um pouquinho de valor eu compro, mais um pouquinho. Não adianta eu chegar lá pro cara e já falar, é o mesmo valor. Mas você conta a história de maneira diferente. Vai custar 45 reais. Você fala, putz, 45 é muito. Mas você pagou isso lá atrás. Exato. Então, é a percepção que eu tenho disso com relação ao mercado. Agora, com relação ao contratante final, ainda a gente não teve muita oportunidade de trabalhar com eles, né? Que é onde você já ataca de uma maneira, eu diria, mais inteligente ali, porque se o contrato já sai direto dele ali, você tem muita oportunidade de entregar o resultado, porque a tomada de decisão já foi feita lá atrás, né? E aí eu acho que a dificuldade é você sistematizar tudo isso, né? Então, a minha pergunta é, dentro do VDC, quanto tempo que é investido em todo esse exercício antes da ação?
Ainda eu ia até puxar para um outro desafio, né? Claro, porque a gente tá falando de novo de uma mudança de cultura. Nós estamos falando do Mr. Owner ser capaz de definir objetivos claros, mensuráveis, desde o início do projeto para o projeto dele, né? Então, era difícil a gente perguntar, né? É comum a gente perguntar para quem tá no owner, na cadeira do owner, qual é o objetivo do seu projeto, né? E às vezes vinham uns objetivos que você falava, qual é o objetivo da construção, né? O objetivo do cliente. Por que o cliente está construindo isso? É muito ampla a pergunta, né? É amplo. Mas por que sei lá, por que a Meta decide lançar um óculos novo? É mais ou menos isso, né? Então, por que vou dar um outro exemplo aqui, né? Por que a Ambev, né, decide lançar um outro produto? Porque o objetivo é esse, né? Tá, tô lançando um outro produto. Eu tô saindo do nosso mercado propositalmente, né? Então, era difícil a gente ter essa clareza, ou quando tinha, depois não conseguia relacionar com o que vinha embaixo. Como é que eu conecto esse objetivo com os meus objetivos do projeto do cliente? Né? Era difícil conectar isso. Acho que ter a clareza é muito difícil. É difícil até com agora a inteligência artificial, essas coisas que as pessoas estão com dificuldade de fazer a pergunta. Exato. Né? Então, assim, eu quero respostas. Pra quê? É a mesma coisa, eu quero usar o BIM. Beleza, pra quê? Pra tudo? Não, pera. Né? 2 passos pra trás, vamos com calma, né? Por quê? Porque a gente sabe que dá trabalho. E precisa organizar eu ia falar um palavrão. Eu preciso organizar muita informação pra de fato fazer sentido e você conseguir usar. Não, e também até aonde ele está disposto, né, financeiramente, a comprar essa briga, a investir nisso, né? Tem uma outra dificuldade no nosso mercado, que é assim, a gente não sabe quanto a mais está custando. Então, a gente tá ok com o retrabalho. Mas quanto é a quantidade de retrabalho? Porque a gente pode inverter essa questão, né? Tem um amigo meu que ele tem uma empresa e ele contou uma vez pra mim assim, o cliente me fez essa pergunta do retorno do investimento do BIM, né? Essa pergunta, ela ainda reverbera, né? Uhum. Mas qual é o retorno do meu investimento se eu pagar os 3x lá da sua história, né? Do X, 2x, 3x. Tradicional, CAD, BIM. Por que eu vou pagar os 3x? Porque tá custando muito caro isso ainda, né? Tá, você vai pagar os 3x porque você tá gastando 5 na obra. Só que o cliente ou a empresa não tem ainda essa noção de que tá gastando 5, 6, 8, né? E mais do que isso, né? Às vezes, ele tá com essa percepção. Por quê? Porque a empresa que ele cotou para os 3x, ela... Talvez ainda exista uma empresa que consiga fazer por X. Porque a empresa que tem aquilo no DNA dela, de fazer, a projetista, né? Que tem aquilo já no DNA dela, que ela já faz com BIM, ela não vai fazer o preço com BIM e o preço sem BIM. Não, a metodologia o preço dela. E pronto. Né? É o preço dela. Então, às vezes tem ainda um desconhecimento de quem são. A gente tá falando isso no backstage aqui atrás. Quem são os parceiros que eu tenho que trabalhar? Não é mais aquele parceiro que você tá acostumado a trabalhar no tradicional e que você vai falar pra ele, olha, me orce em BIM agora. Porque ele não vai fazer... É óbvio que ele vai cobrar mais caro. Você vai ter que, talvez, e muitas vezes, mudar o seu parceiro. Né? E aí envolve outras coisas também, né? Pô, o cara confia no projeto daquele cara. Aí ele fala, não, vamos fazer um CAD BIM aqui, contrata alguém para modelar, porque a gente tá vivendo uma fase, assim, eu tenho uma interpretação do mercado dessa forma. A gente tem os novos players surgindo, que são digitalizados. Uhum. E a gente tem os players que já são conservadores, que já estão no mercado. Tradicionais, assim, tradicionais, né? Mas assim, o cara sempre fez, sempre ganhou. E eu tô tendo uma dificuldade de ver o pleno nessa parada. Então tem o júnior e o sênior ali, eu tenho uma dificuldade de ver o cara que faz a ponte desses dois, né? Que até o júnior virar o pleno a nível de ter experiência, que é a pergunta que a gente faz sempre. Pô, é mais fácil eu te ensinar BIM ou arquitetura e engenharia, né? Então isso é complexo. Então a gente mudou muito o mindset também de contratação, de falar, poxa, eu tenho que contratar pessoas pelo comportamento, pelos valores... Porque são coisas que é muito difícil você conseguir refazer, né? Conseguir reensinar. Técnica, você ensina de... Cara, eu ouvi isso ouvi algum vídeo falando disso, né? De você contratar caráter, né? Assim, talvez seja mais isso, né? E você entender... Porque, como a gente estava falando no início aqui da conversa, você vai precisar reaprender. E você vai precisar estar aberto a escutar outras coisas. E aí que entra um vício complicado no mercado. Porque a maioria dos nossos clientes é baby boomers.
Uhum. Então são clientes que, assim, não querem ficar para trás, o cara, ele tem vontade, mas ele tem dificuldade. Então a gente já venceu um lado muito bom, que assim, o cara sabe que se ele não mudar, já era, né? Então, e aí é onde a gente vem com toda aquela, nós vamos com aquela parte toda da cultura, do mindset, muda, você fala, cara, é o seguinte, beleza, vamos resolver um problema aqui agora, vamos resolver esse problema. Você consegue resolver temporariamente, mas esse temporário não é o definitivo. É paliativo. Isso. Então aí você chega lá e fala, tá bom, vamos mudar como se contrata os fornecedores. Aí é a complexidade, tá? Como que eu contrato? Porque hoje eu no papel aqui de consultor, quando eu olho construtora, incorporadora, escritório de projetos e ensino para o pessoal de faculdade, eu consigo entender como uma engrenagem, como as coisas podem se conectar. Existem cenários. Uhum. E muito deles é assim, se você se tange a parte do ego, da humildade, etc., se isso tiver à frente, esquece. Uhum. Não vai dar certo. Não vai dar. Entendeu? Então é onde você tem que saber quem que vai lutar aquilo pela sua empresa. É isso. E aí, você chegar pro cara e falar, então, é possível que talvez sua empresa tenha que ser uma outra empresa agora. Sabe o seu negócio, então? Acontece, né? Você vai falar, você vai ter coragem agora de mudar toda a empresa? Quem que são? Então, eu acho que esse é o ponto que estamos vivendo hoje da tecnologia com relação às pessoas experientes e às pessoas que são novas. Uhum. Então, é muito complexo de lidar com essa, eu diria, com essa transição de pessoas. Porque a gente fala de novo, no final aqui tudo são pessoas, né? A operação não é realizada ainda por robôs, né? Vai na linha de como transferir esse conhecimento, como as pessoas se sentirem seguras, né? E aí, tanto os mais novos com o conhecimento dos mais velhos, porque precisa... Não é porque são mais novos e mexem no computador muito bem, que aquele conhecimento tradicional não importa. Importa. Então, calma também, né? A gente tem muito... Não sei se vocês já passaram por isso, mas o pessoal que... Não, aqui eu domino, mas peraí, tem uma outra coisa aqui que você precisa também saber. Por isso que eu falo muito dessa questão da humildade, mas também do respeito, de apreço e etc. Porque senão não adianta nada. E né? ao contrário, a mesma coisa, né? Não é porque você tem 50 anos de rodagem que aquela pessoa que acabou de sair da faculdade não pode te agregar alguma coisa. Para ouvir. Né? Então, a gente falou do aprendizado, acho que tá muito nessa linha. Não, show. Beleza. Stefânia, agora eu queria que você falasse aqui pro pessoal, desse algum insight para eles com relação assim, quem quer trabalhar com VDC, que skills, ali, quais são as habilidades que eles vão precisar ter para... Bom, você vem da engenharia. Então, o que o pessoal precisa ter de habilidades, comportamentos, né, também, porque uma coisa é a parte técnica, outra coisa é aquela parte mais emocional, aquela parte que eles estão falando hoje bastante de inteligência emocional. Qual seria o comando, a dica que você daria para o pessoal ali que está escutando, para quem quiser trabalhar com isso, VDC, com BIM, enfim, tá nesse mundo, trabalhar na Álvares, por exemplo, que habilidade que essas pessoas precisam ter? Perfeito. Vamos lá. Enquanto você estava fazendo a pergunta, vieram várias coisas na minha cabeça, né? Eu acho que a gente precisa, obviamente, né, ter essa vontade de aprender e aprender coisas diferentes. Então, para trabalhar com VDC, você precisa, obviamente, ter um conhecimento de BIM. Algum conhecimento de BIM. Obviamente que ter todo o conhecimento de BIM, acho que ninguém tem, né? Cada um vai ter um pedacinho desse conhecimento. Então, fundamentos do BIM. O que é o BIM? Como que o BIM funciona? Quais são os conceitos de BIM? O que é um uso? Né? O que é a informação? Como você trabalha a informação? Tá. Acho que precisa também ter um pouco de conceito de Lean Construction, tá? Então, aprender um pouco de Lean Construction, aprender um pouco do pensamento, da filosofia Lean, tá? E na hora que a gente fala do ICE, né, do tocar as sessões, né, e aí a gente talvez precise de um pouquinho mais, obviamente, né, precisa ser uma pessoa organizada para ajudar o pessoal a montar a pauta da reunião, principalmente, né, montar os assuntos que precisam ser tratados, né, e precisa também de soft skill. Por quê? Porque a gente nesse papel de implementador de coisas, não é a gente que toma a decisão, mas a gente é meio que corresponsável pela decisão, certo? Porque se a pessoa está confiando em você para implementar uma metodologia, é porque ela quer que dê resultado. Então você precisa ter minimamente o conhecimento ou o ouvido atento. A gente fala de escutativa, né? O consultor tem que ter escutativa, tem que ter postura, tem que aprender a falar em público, tem que passar segurança, né? Pro líder da reunião, principalmente, né? Pra galera que tá ali junto para poder participar, chamar, né, o pessoal para poder participar da reunião, né?
criar um ambiente que seja gostoso pra galera trabalhar mesmo e que crie segurança, porque a gente fala muito também de ambiente tóxico, né? De você não ter a segurança pra poder expor alguma coisa, porque, cara, se eu falar alguma coisa aqui, vai cair um martelo na minha cabeça. Então, acho que o consultor, né, a pessoa que trabalha com qualquer tipo de mudança, seja implementação de BIM, implementação de Lean, VDC por si só, enfim, ele precisa ter um pouco desse jogo de cintura, né, pra entender os diferentes pontos de vista, né? E que, normalmente, quando a gente é mais novo, a gente não tem, né? A gente... eu aprendi assim, né? Eu gosto assim e tal. Então, me falaram, eu li no livro e tal, né? Então, a maturidade também ajuda um pouco nesse sentido, né? De criar casca, sabe? Então, acho que eu falaria isso, assim. Não deixar de estudar, de aprender, de querer saber como as coisas funcionam, né? A gente tava falando de novo, né? Da curiosidade, né? Não deixar essa curiosidade morrer, mas trabalhar também nisso, né? De você garantir a confiança das pessoas, de você conquistar a confiança das pessoas. E isso é muito difícil, né? Como é que você... Se você tá querendo resolver um problema, você precisa saber mapear esse problema. Para mapear esse problema, ninguém melhor do que a pessoa que vive o problema. E pra pessoa que vive o problema abrir o problema pra você, às vezes é muito difícil, você precisa conquistar a confiança dela pra que ela, de fato, olha, isso aqui tá acontecendo por causa disso. E aí tem uma outra pessoa que talvez é sensível, que ela vai ter que falar daquela pessoa, ou daquele departamento, ou daquele processo que é liderado por alguém que tá lá na casa há não sei quanto tempo. Então, ou ela mesma, né? Não, vou apontar erro de todo mundo, mas não vou apontar erro meu. Né? E se você quer resolver o problema, a pessoa tem que também apontar erros dela, que ela também não tá fazendo com que o processo funcione. E, às vezes, muitas dessas coisas é tirar o foco da pessoa e focar no problema. Né? E isso é muito difícil. Você focar no resultado que não está sendo alcançado e não em quem não está fazendo o que deveria fazer. Né? Não atacar a pessoa, mas atacar o processo. Então, essa é outra questão também que eu acho que eu apontaria. Cara, acho que eu peguei 3 pontos aí que você falou. Eu colocaria skin in the game, acho que é importante. A Álvares, você falou de trabalhar na Álvares, a primeira coisa é skin in the game. Skin in the game, né? Acho que é importante ali. Acho que outra parte ali que entra muito, eu aprendi isso, e eu tento sempre falar pro pessoal a questão o poder da especialização. Que é assim, pô, beleza, quer trabalhar com VDC? Ela requer novas habilidades, né? Tem até aquela frase, as habilidades que trouxeram até aqui, não é as habilidades que vão te levar para amanhã. A gente fala isso todo podcast também. Então, é aquilo que é... Outro ponto importante aí, que eu aprendi muito no MBA de gestão de projetos, é a palavra gestão. Né? Porque a gente imagina o que é um projeto. Gestão é um lado totalmente humano. Isso. Que a gente falou muito aqui do lado humano. Então, empatia, saber escutar, né? É uma coisa que às vezes a pessoa ela pode ser o cara da programação, o cara da engenharia. Mas se ela tiver problemas interpessoais ali, problemas sociais, etc., a chance são que ela não vai conseguir liderar. Ela vai fazer parte da cadeia, mas ela não vai fazer parte da liderança. Então, eu peguei, acho que outro gancho disso daí no sentido da empatia. Acho que eu traria essa palavra de... Sim. Né, tentar se colocar, né, seja como a água ali, né, vai se moldando em todos aqueles ambientes. Acho que esse foi os insights que eu peguei. Eu falo que a gente brinca que o podcast também é uma consultoria para nós, no sentido de aprendizado, né, constante. Então, acho que humildade. Eu também colocaria um pouquinho da questão da humildade. E também, assim, eu sempre falo que tem que tomar cuidado com a coragem também, porque você não pode ser eu falo um humilde, mas também corajoso. Tem que ser corajoso. Né, você não pode deixar... É meio que uma série de combo ali, né? Porque você vai encarar as pessoas, você vai encarar desafios. Aí, a resistência, a resiliência, enfim, é uma série de outras coisas. Foi quando eu entendi que quando eu terminei a faculdade, fui fazer MBA e tal, eu falei assim, cara... Agora eu tenho que ter novas habilidades que são pessoas, cara. Como vender, marketing, como lidar com o público-alvo. Aí, porque assim, a parte técnica a gente sempre estudou, né? E aí, quando você vai por parte de ter negócio, liderar e tal, eu diria que esse é um grande desafio. Assim, é possível de ser ensinado, é possível de ser aprendido, mas requer que você olhe muito pra você. Pra como você lida, para como você faz, né? E não como o livro diz que é para você fazer ou implementar. Não, é você. É você como pessoa. E a gente falou do skin in the game aqui.
questionar realmente, né? E você como implementador, você precisa questionar um processo. E a gente acabou de falar, eu tive clientes meus implementando. Eu tive que perguntar coisas pra eles que eu sabia que ia fazer o cara pensar. Mas como que eu pergunto sem ofender? Nossa, essa daí eu acho que Né? é a virada de chave. Porque a gente, quando vai fazer perguntas de check-up... Não, mas por que você tá me avaliando? Não, mas por que você tá perguntando isso? E aí você não tem essas habilidades... Cara, jogo de cintura e tudo, já acabou ali. O que você tá querendo fazer já morreu ali. Então acho que complementando o que você falou, seria isso. Não, perfeito. Eu acho que o podcast foi riquíssimo. Gostaria de agradecer sua presença. Tô muito feliz aí, satisfeito também, assim, com o resultado do podcast. E, pessoal, você que tá em casa, não esquece de curtir, ativar aí o sininho, compartilhar com algum colega de profissão, que eu tenho certeza que esse podcast aqui vai levar ele pro próximo nível. E queria agradecer a Stefania mais uma vez. Que é isso, pessoal. Fiquem à vontade, acho, para me contatar. Tô super disponível aí, né? Escutem também os episódios do Fala Bim e entrem em contato com a gente aí. Se quiser saber mais, tô por aí. É fácil me encontrar. Depois a gente vai deixar suas redes sociais aqui pro pessoal poder se conectar aí. É isso aí. Quem quiser trabalhar na Álvares também, a gente tá realmente crescendo, né? Processo seletivo. O processo seletivo tá sempre aberto, principalmente pra gente mais nova. Então estamos muito precisando de gente. O canal tá aberto mesmo. Legal. Pessoal, então obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.